Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. O Winnercast está no ar mais uma vez. Eu sou o Alan e aqui do meu ladinho está o meu amigo Fábio. Boa noite. E também, do meu lado, o meu parceiro Roberto. Boa noite, internet. E é com grande satisfação que eu anuncio aqui o 21º episódio desse podcast maravilhoso. E eu só digo isso porque 2021 é o próximo ano que a gente vai entrar. E a gente não vai estar mais em 2020. Vai ser uma coisa muito maravilhosa. Mas, se você estiver assistindo isso aqui em 2021... manda um salve para os nossos eus aqui de 2020, porque a gente precisa muito saber que 2021 vai chegar, porque parece que 2020 não vai acabar mais. Então, por favor, avisem a gente se vocês estiverem aí. Fala assim, olha, eu tô assistindo isso aqui de 2021, cara, deu certo, a gente passou o portal. Bom, gente, acho que antes da gente começar tem sempre aqueles disclaimers, né, e que a gente fala que a nossa opinião aqui é o que a gente fala, e a gente fala pra caramba. Então, tudo que a gente expressar aqui não é a realidade fidedigna. Então, por favor, se a gente ofender você, desculpa já de antemão. Mas se você vier se ofender, não diga que a gente não avisou você, né? Então também, cara, não esquece de dar aquele salve pra gente nas redes sociais, Instagram, Twitter... deixar like no YouTube, seguir a gente nesses lugares todos, porque ajuda pra caramba. A gente fica sabendo se vocês estão gostando, se isso aqui que a gente tá fazendo tá servindo pra alguma coisa, né? Nesse episódio a gente vai falar do que vocês já estão lendo aí, mas a gente também já tem uma vaga ideia, porque ele vai ser uma continuação de um episódio que já foi feito aqui, do qual na época eu não participei, mas participo agora. Fui citado, inclusive, naquele episódio algumas vezes e agora posso estar aqui dando o meu depoimento também sobre a história dos videogames. Lá naquele tempo, meus parceiros aqui falaram sobre o começo dos videogames desde as primeiras gerações, né? Passaram rapidamente pelas primeiras até se prendendo ali nas gerações mais próximas ao nosso coração, que são os 8 bits e posteriormente um pouquinho os 16 bits de consoles, né? Mas a gente ficou faltando falar que tem toda uma outra gama de jogos nessa linhagem que vem também dos PCs, dos personal computers, que na época também começaram a ficar populares e ramificar para outros caminhos, dos quais a gente vai gostar muito de conversar com vocês aqui. Uma pergunta que todo mundo respondeu lá e que eu não tive a chance, que agora eu vou ter a chance de responder, é qual foi meu primeiro contato com videogame. Eu tenho certeza que não foi esse que eu vou contar aqui, mas o primeiro impacto que eu tive com o videogame foi, eu não lembro a idade que eu tinha exatamente, a gente ganhou, não era eu que estava ganhando, né? Era a família que estava ganhando um Atari, né? Porque quando você, naquela época, ganhava um console, não era tipo, é do menino, é da criança, é da pessoa, todo mundo ia jogar, porque aquilo era ainda uma grande novidade nos anos 80. E o Atari 2600 tinha um jogo que veio, acho que era o único que tinha vindo com ele naquela época, esse ou mais um, que chamava Frostbite. Frostbite consistia num esquimó que tinha que sair... É muito parecido com o Frogger em mecânica, né? Vocês vão lembrar do Frogger, aquele sapinho que tinha que atravessar a rua e às vezes era atropelado. Ele tinha que subir blocos de gelo para chegar até o topo, onde havia um iglu, para ele poder se proteger de um urso polar. E assim, só o fato de eu conseguir distinguir tudo isso numa tela, pra mim, era um mundo fabuloso. Eu falava assim, meu Deus do céu, tipo, tem toda uma história acontecendo aqui, eu tenho uma missão, eu posso falhar, os blocos começam a quebrar, eu caio na água gelada e não sei o que e tal. E conforme as fases avançam, o urso vai ficando mais feroz e mais rápido, ele se desloca mais rápido, ele pode te pegar também. Quando você chega, você acha que você tá salvo, o urso ainda te pega e você se lascou, porque todo aquele caminho que você fez já era. E no meio do caminho você tinha se você apertasse o botão do joystick, porque só havia um, né, o manche e o botão.
se você apertasse o botão, você invertia a ordem em que os blocos andavam. Então você tinha que ir saltando de bloco em bloco e você podia inverter a ordem, não, a direção que as sequências de blocos andavam, assim. Cara, não era um jogo maravilhoso, mas assim, o fato de ele existir ali naquele momento, de eu conseguir jogar e presenciar e interagir com aquela tela, era pra mim um mundo fabuloso, assim. Certeza que não foi o primeiro que eu joguei na vida, mas foi o que me deu um baque, assim, de falar assim, cara, videogame, eu quero esse negócio pra mim. É muito bom, porque o Atari VCS, né, também conhecido como 2600, ele é justamente isso. Ele vai até metade do caminho e ele te encontra no meio do caminho. Você tem que acrescentar a sua criatividade para poder interagir com aquilo, né? Parte da compreensão do jogo vem de quem está jogando. Talvez a experiência não seja nem exatamente a mesma de pessoa para pessoa, porque requer um input de criatividade para entender o que aquela baixíssima resolução quer dizer do que tá acontecendo ali no momento. É muito legal. Esses jogos, a boa parte do jogo você montava dentro da sua cabeça, né? Inclusive a nível de história, porque assim, não tinha muita história, não tinha muito enredo, você tinha que fazer alguma coisa com os controles que você tinha com o que aparecia na tela, então não era, você inventava na tua cabeça o que estava acontecendo, tanto que assim, eu lembro que os cartuchos de Atari, eles tinham, não só os do Atari, mas falando especificamente de Atari, eu lembro que eles tinham uma arte bem legal assim nos cartuchos. Eram umas aventuras, umas coisas bem diferentes assim, eu olhava aquilo, só que eu não olhava aquilo na década de 80, eu olhava na década de 90. Eu olhava aquilo assim e falava, cara, que incrível, isso vai aparecer na TV e eu vou controlar. Não vai aparecer de jeito algum, né, cara? Era só pra você montar aquela história dentro da sua cabeça e seguir com o joguinho. Eu lembro... bom, a gente no episódio anterior, como o Zi acabou de falar, até inclusive, se você quiser consultar o episódio, é o 4. É o episódio 4, o Innercast 4, a indústria dos videogames desde os 8 bits, parte 1. Clica aqui em cima, vai estar aparecendo em algum lugar aí. Você vai conseguir chegar lá no episódio para poder assistir. Se você quiser, aconselho, porque é legal, porque o Fabio dá uma verdadeira aula de videogame, como ele vai continuar dando agora nesse episódio. E lá no final, eu lembro que eu questionei sobre PCs, que a gente falou bastante ali de videogame e tal, e aí eu até acabei falando, eu não curto jogar joguinhos em PCs, e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostam ou não. Eu acho mais legal o console, porque até pela facilidade de você simplesmente ligar e jogar, não tem que ficar instalando ou ficar configurando coisas. E aí até tava comentando isso com o Fábio, e aí ele falou pra mim, tá, Roberto, mas a história dos PCs não começa em 98 com o seu 486 que você comprou usado. A história dos PCs, de joguinhos de PCs, vem bem antes disso. E aí eu já queria chegando, Fabio, te perguntando isso. Começa quando, mano? Pra mim, era década de 90. Então, veja que interessante, né? Pode-se dizer que a popularidade dos jogos é meio ambíguo se é uma coisa inerente de console ou de computador. Porque tudo que tinha processador sempre foi utilizado para fazer jogo de uma forma ou de outra, né? É claro que console é uma coisa especializada, ele basicamente serve para jogar e acabou. O computador, ele supostamente tem diversas aplicações, né? O ponto de venda de um computador na década de 80, quando eu estava competindo com o console, é dizer, olha, isso aqui não é só um brinquedo, aqui você faz o seu trabalho de escola, você imprime, você faz não sei o quê, e no fim das contas todo mundo comprava o computador para jogar e acabou, né? Mas, vamos dizer assim, 1981... você encontrava na prateleira das lojas um Commodore VIC-20, tá? Isso é antes do Nintendinho. E a maioria das pessoas que tinham, ele usava ou para brincar de programar alguma coisa em BASIC ou jogar alguma coisa. Porque ele tinha as aplicações dele, mas quem que na verdade usava ele como, sei lá, uma suíte de escritório? Muito difícil dizer, até porque era um produto de mercado residencial, nem tanto corporativo, né? Então, mas aí que tá. O grande lance é que assim como os computadores Commodore, os computadores Atari e uma pletora de outros computadores que teve durante a década de 80, quando o PC, e quando eu digo PC, a gente está falando do IBM ATXT
plataforma x86, etc e tudo mais, começou a servir como uma plataforma de jogo, a gente pode dizer que ele é o mais tardio a chegar na festa de todos, porque durante a incepção do PC, ele era um computador inerentemente para escritório. Ele era um computador para você fazer planilha de Excel e Word, etc e tal. Ele usava uma interface gráfica monocromática e funcionava em modo texto, né? Enquanto você podia jogar coisas até que bastante sofisticadas no Commodore 64, o PC, que a gente chama hoje, ele tinha um alto-falantinho dentro da carcaça para fazer blips e tinha texto. Era isso. Ele eventualmente se tornou uma plataforma para jogo, mas até aí a história de jogos em computador vem de muito antes, né? Eu acredito que foi em 82 que a Commodore lançou o 64, foi o computador portátil home computer, que eles chamavam, mais vendidos da história. Competia com o Atari, acho que Atari... Qual Atari? A Atari teve diversos computadores também, né? O Atari 800, o Atari 400, o Atari costumava ser mais caro do que o Commodore, ele tinha outras aplicações também, como alguns modelos tinha porta MIDI para você fazer comunicação com um instrumento musical, era uma coisa mais de ponta, né? E a Commodore mais pra frente lançou a série Amiga. Na verdade, esse lance de home computer, ele era muito mais popular na Europa do que em qualquer outro lugar do mundo, né? Lá tinha bastante concorrência, tinha o ZX Spectrum da Sinclair, tinha o Amstrad CPC e o próprio Commodore 64, que era na verdade um computador americano, vendeu muito mais na Europa do que talvez nos Estados Unidos. Então lá teve muito mais uma cultura de jogos em computador durante a década de 80 do que em outros países que tinham console, que nem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, que o pessoal usava mais console. E o Japão, por sua vez, parece que o Japão inteiro é um nicho por si só, tinha os computadores deles que não dividiam compatibilidade com mais nada, né? Que eram os MSX, que na verdade era uma arquitetura desenvolvida pela Microsoft e foi fazer sucesso justamente no Japão, MSX2, Sharp 68000 e um monte de outras bizarrices que a gente nunca viu aqui no Ocidente. Cara, você falou em computador baseado em texto, e eu vou falar de uma experiência que eu tive. Eu não vou revelar onde que eu vi, porque é a única opção de dica cultural que eu tenho pra dar no final é dessa mesma fonte aí, mas eu não vou revelar agora, deixo pra revelar depois. Uma desenvolvedora de jogos nos anos 80, que não era programadora, não trabalhava com tecnologia, e seu marido sim, ela começou a se interessar pelo mundo dos games e, enfim, foi se consultar com ele ali para saber como é que ela podia criar alguma coisa. Eu acho que ela era mais do mundo das letras, alguma coisa assim, e ela aprendeu muito rápido e ela começou a desenvolver. Agora, obviamente, você vai me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas ela desenvolveu para não era Macintosh, era Apple. O Apple, não sei se era 2, alguma das séries dos primeiros computadores Apple que saíram. Ela criou um jogo de RPG text-based. Então, você tinha que digitar, você tinha que, entre aspas, conversar com o computador para poder seguir com a aventura. Ele fazia propostas em texto falando: você... muito bem-vindo, pessoa, você está no mundo sei lá das quantas. Você quer ir para a direita ou para a esquerda? Aí você tinha que digitar left, right, etc. Então você ia conversando com esse texto e a aventura ia se desenrolando. Ela mostrou nesse episódio, nessa parte aí do vídeo, o diagrama que ela fez do mundo, do universo que ela criou, só para poder transformá-lo em modo texto para as pessoas, enfim, conseguirem imaginar. Ela criou um mapa, ela criou, assim, um papel gigantesco, assim, era muito mais que parecia um lance plotado, assim, mas ela fez tudo à mão e tal. Era uma coisa incrível. Depois acho que quando eu der a minha dica, as pessoas vão poder entender melhor do que eu tô falando, mas assim... Jogo baseado em texto, certamente, quer dizer, eu não tenho como saber se foram os primeiros ou não, ou se tinha gente que optava por fazer jogo baseado em texto porque era o que dava, né? Aquela telinha verde ou laranja, enfim, descia letrinhas e era isso que você podia fazer para poder jogar. Era por aí?
Olha, o que acontece? Eu ia comentar mais em cima dessa sua história aí, só que a parte de PC e principalmente o início, né, da história de jogo em PC, eu manjo muito pouco, pra ser bastante sincero, né? Eu não lembro muito bem de detalhes. Eu imagino que você tá falando do casal que eventualmente fez a empresa Sierra, né? Exato. Tá. O lance de text-based games, né, que é o que você está falando, não necessariamente de um jogo em que o gráfico funciona em modo texto, mas em si que o texto é uma ferramenta do jogo. Isso é uma coisa inerente de computador, né, da gênese dos jogos de computadores, mas não necessariamente quer dizer que sejam os primeiros jogos que foram feitos, porque assim, o que existia em arcade na época, fim de década de 70, começo de 80, que era aqueles Asteroid, Pac-Man, etc. O pessoal clonava aquilo para qualquer coisa, pro Atari 2600, pro Intellivision, pro ColecoVision, e o pessoal colocava isso para os home computers também. Os que tinham capacidade gráfica faziam em modo gráfico, os que não tinham faziam em modo texto. Mas em clonagem, você programa o que você quiser. E teve muito disso. Mas realmente, a parte de text-based adventure, point and click e dungeon crawling são gêneros que basicamente nasceram em computadores, sim. Isso foi uma coisa que aconteceu. Depois, com variados graus de sucesso, isso foi adaptado para console, mas são gêneros que nasceram no computador. Eu lembro que, assim, o primeiro joguinho que eu joguei em computador foi 1000 anos depois de tudo isso que vocês estão falando. Mas vai fazer o quê? Mas assim, o primeiro joguinho que eu joguei mesmo foi no Windows 3.11, cara. Então era um PC mesmo. Era um PC, cara. Então eu tinha lá o Windows 3.11, tinha lá o Office, qualquer coisa lá. Tinha um Word, um bloco de notas, alguma coisa do gênero assim. E algumas coisinhas. E dentro dele tinha uns joguinhos. E aí eu lembro que tinha Campo Minado, que assim, eu fui entender a mecânica daquele jogo já com 30 anos de idade. E já não valia mais a pena. Mas eu lembro que tinha o Fábio, que era um carinha de esqui, que ele vinha descendo, tipo uma montanha, e você tinha que desviar de árvore, você tinha que desviar de várias coisas, de pedra, de pessoas e tal. E aí, só que um dado momento, cara, você podia desviar do que você quisesse. Mas chegava um dado momento que aparecia tipo um monstro, um dinossauro e te comia e você não conseguia fugir daquela porra, cara. Era o Pé Grande, mano, era o Yeti. Aquele jogo chamava Ski e era maravilhoso, mas você é muito avançado, Roberto. Você começou a jogar no 3.11, velho. Você pulou o DOS? Pois é, então... Sei lá, eu não manjava nada e aí os joguinhos que eu via que existia pra mim eram esses aí. Depois é que eu vim conhecer, sei lá, Prince of Persia. Eu lembro que eu tive um disco de 5/4, aquele disco gigante, que é um disquete gigante. O que se pode chamar realmente de flop, porque ele era literalmente flop. Então, ele era muito gigante, cara. Assim, quem tá escutando a gente, for jovem, com saúde, não vai saber que a gente tá falando de disquete. Mas assim, imagina sabe um pendrive, um dispositivo de armazenamento? Então, era tipo isso, sacou? Só que era gigante. E tinha 1/1000º da capacidade. Exatamente, não tinha quase nada. Eu lembro que eu tinha um disco desse, de 5/4, um disquete desses, do Prince of Persia, de 1989. E era muito legal aquele jogo, cara. Eu achava incrível, assim, os gráficos deles, assim, eu falei, nossa, isso aqui faz valer a pena você ter um computador. Mas assim, eu tava jogando um jogo de 89 em 98, então, pô, eu tava completamente fora do que tava acontecendo. Eu lembro, que mais? Eu lembro desse Ski aí, eu lembro do Prince of Persia, Campo Minado. Mas depois eu já lembro de Doom, que Doom também arregaçava, era muito foda. Tinha SimCity. O SimCity era muito foda também. Sei lá, esses são os joguinhos que eu lembro, assim, da década de 90 que eu jogava em PC. Mas que eu jogava mais ali, no máximo 97, por aí. Mas assim, foi quando eu tive a oportunidade de mexer com um computador mesmo. Fora isso, foi o videogame que eu já falei no episódio passado, que é o Dynavision 3 que eu tive. E pra mim sempre foram coisas distintas, assim. Eu nunca consegui correlacionar computador e videogame. Sempre achei que, sabe, são aparelhos que não tem uma coisa nada a ver com a outra. E, na verdade, um videogame é um computador e vice-versa, né? Um computador também pode ser um videogame.
Mas assim, são os joguinhos que eu lembro. Vocês lembram de algum mais antigo aí que vocês chegaram a jogar em computador? Inúmeros, vários. Mas aí que tá, é interessante que você tá falando disso, Roberto, porque você ia levantar aquela questão de preferir console ou preferir computador. Eu não acho que eles sejam mutuamente exclusivos. Eles têm formatos diferentes e eles induzem a criação de tipos de jogos diferentes. É claro que eventualmente é portado o jogo de uma plataforma para outra, né? Um jogo de computador que vai para console, um jogo de console que vai para computador. E normalmente essas conversões elas deixam a desejar de uma forma ou de outra e isso acaba desenvolvendo a nossa opinião para ter predileção a um ou outro, né? Mas vamos dizer, um jogo tipo Worms, né? Worms World Party, Worms Armageddon, que foi desenvolvido para computador, eles são jogos que existem para console, mas não chega nem perto, né? Da mesma forma que você jogar um Street Fighter no computador é igualmente penoso. Então, ambos têm o seu lugar, né? Para você se divertir com jogos, o computador, ele, pelo menos em determinado momento, ele foi uma coisa essencial. Tinha coisa muito boa para computador. E do que você está falando, anterior a isso, teve muita coisa boa também. Você fala de Windows 3.1, o que acontece? O Windows 3.1, na verdade, é uma interface gráfica rodando em cima do MS-DOS. Ele não é necessariamente um sistema operacional. E a maioria dos jogos provavelmente estava rodando num, sei lá, DOS 622 e o fato de que você tem o Windows 3.1 no computador é irrelevante. Aonde esse negócio vai por água abaixo foi no nascimento da maldita multimídia de PC CD-ROM, né? Porque aí apareceram jogos que eles eram atrelados ao Windows 3.11 ou 3.1 que seja, que precisava dessa interface gráfica para o jogo rodar, que normalmente eram aqueles jogos de full motion video, que você tinha que tomar decisões, né? E o vídeo ia passando aqueles jogos horríveis, péssimos. E que se assim, depois daquilo, você tem um CD guardado na prateleira e ele vai tomar poeira e você não vai fazer mais nada com isso. Porque aquele CD não roda no 95, não roda no 98, não roda no ME, não roda no XP, não roda em mais nada que não seja o maldito Windows 3.11 e provavelmente ele vai encrencar se você quiser usar qualquer tipo de emulação ou máquina virtual. É um jogo que roda no Windows 3.1. Eu lembro que o Windows 3.1, você ligava o computador, né? Apertava aquele botão que você tinha que fazer força para apertar o botão na CPU. Ele iniciava, aí entrava na tela preta, C2 né? E aí você digitava Win e apertava o Enter. Aí ele abria a interface gráfica do Windows. Porque o seu autoexec.bat não estava configurado corretamente. Não estava configurado. Depois eu aprendi a fazer isso daí. E às vezes o executável do joguinho estava lá no Windows, não sei que jogo.exe, e aí ele ia pro DOS. Né? Ou o arquivinho de lote ainda, o .bat. Exatamente. E vocês, e as suas experiências com jogos de MS-DOS? Cara, eu acho até que o computador, ele antecipou algumas tendências que só foram chegar no videogame mais tarde. Eu tô lembrando de um jogo aqui, eu anotei pra falar sobre esse jogo, porque ele também foi muito chocante pra mim quando eu vi a primeira vez. Não foi o primeiro jogo que eu vi de PC, tá? Mas ele foi o primeiro 3D, entre muitas aspas, que eu vi. Chamava 4D Boxing, ou 4D Boxing. Era um jogo em que os lutadores de boxe, eles eram poligonais, só que eles eram linhas ocas, tipo assim, como se eles fossem feitos de fio, tá ligado? Porque eles eram pretos no meio. Fala aí, Fábio. Só pra dizer, era a matriz tridimensional sem textura, basicamente. Exato, então era só a moldurinha deles ali, só os fios trabalhando na questão da perspectiva. Mas, mano, você já tinha naquela época, e sei lá de quando é esse jogo, mano, certamente dos anos 80, você já conseguia, ou do comecinho dos 90, você conseguia girar a câmera, entre aspas, também girava em torno dos personagens, dando a impressão de você estar ou com uma perspectiva ali testemunhando os acontecimentos ali, a luta, ou vendo mesmo uma câmera como um filme era captado e tal. Então, aquilo me impressionou muito porque eu falei assim, nossa, é possível você ter noção de profundidade, é possível você ter essa perspectiva diferente, você poder ver alguma coisa de outro ângulo. Isso era magnífico, assim,
naquela concepção que eu tinha ainda de videogames, porque na época que esse jogo já existia, os videogames ainda eram basicamente jogos, os jogos mais famosos, claro, eram os de plataforma, então tudo chapado, pouca noção de profundidade e tal. Então só de você ter essa noção do espaço diferente já era muito louco. E assim, o meu tio, ele trabalhava com tecnologia, né? Então não me perguntem qual computador ele tinha em casa, mas eu tenho certeza que era um computador que muita gente não tinha na época. E óbvio, eu não era, a mim não era permitido chegar perto dele sem muita vigilância, porque eu era muito pequeno e tal. Mas mano, tinha jogo de Fórmula 1, cara. Você via tipo o guarda-reio do lado, assim, você via a pista meio que... como tinha meio que listras na pista, você tinha a sensação de que você tava indo pra frente. Você falou assim, como assim? Eu tô indo pra frente no jogo, não é pro lado, saca? Tinha jogo de Fórmula 1, tinha o próprio Prince of Persia, nessa época que eu conheci também, a noção, a sutileza de movimentos, né? Ele tomava impulso, era uma coisa muito sutil, muito diferente do que os videogames traziam, que era tudo meio saltadinho, né? Tudo acontecia meio saltado e tal. A fluência dos movimentos nos jogos de PC do finzinho dos anos 80 pro comecinho dos 90 era muito surpreendente pra mim, e era coisa que os videogames foram buscar mais tarde. Eles poderiam até ter gráficos com cores melhores, etc., naquela época e tal, mas esse tipo de nuance é uma coisa que os videogames ditaram tendência ali, que os videogames foram pegar o rabo do foguete mais tarde. É verdade. Eu lembro, falando disso aí, de um Tetris que eu tinha num 286. 286 monocromático. Tinha um monitor da Samsung que era preto e branco, não era nem fósforo, era preto e branco. E era um Tetris tridimensional, né? A caída das peças, ela tinha um volume, você enxergava de cima, e não só você colocava elas lado a lado, como para cima também. O mesmo espaço que você tinha para colocar as pedras lado a lado, você tinha de profundidade, e o negócio ficava mexendo para você ter mais ou menos uma ideia de aonde é que a pedra ia descer. Coisas que o computador realmente já fazia. Aí tinha um jogo de golfe também lá, monocromático, que era horrível, mas era o que tinha, né? É aquele negócio que eu falei, o computador, ele dava a possibilidade de outras linguagens que não era possível no console, como por exemplo, Point and Click Adventure. Teve muito em computador, jogos consagrados, que assim, faz sentido quando você tem um mouse, para você poder clicar nas coisas e interagir. Você pode implementar isso num controle? Pode, mas a resolução vai ser terrível. Numa televisão de tubo, você não vai conseguir ler texto das coisas que estão dentro do seu inventário, por exemplo. E aí você fica tentando mover um cursor com o direcional, vai ao cacete, né? Tipo, não tem graça jogar aquilo. E coisas que precisam de tempo pra você fazer isso em tempo hábil, ou perder a oportunidade e se ferrar, você não tem como fazer no console, porque não ia dar tempo. Então, existe uma variedade aí, um leque de jogos que necessitou que fosse em computador para acontecer, sim. A dinâmica do jogo é diferente, né? Talvez até... talvez não. Propositadamente assim, porque os recursos são diferentes também. O cara consegue fazer de outras formas o joguinho. Eu tava lembrando aqui que eu tenho até hoje, eu devia ter pego para mostrar aqui no vídeo, eu acabei esquecendo. Eu tenho até hoje o Flight Simulator 98 na caixa, 4 disquetes com manual, tudo bonitinho, cara. Eu tenho até hoje isso guardado. E eu lembro que era sensacional. Eu instalava aquilo, aí você colocava o disco 1, colocava o disco 2, colocava o disco 3, o disco 4. Aí dava erro. Então, eu parei de jogar quando o 4º disco começou a dar erro mesmo, e aí fiquei sem paciência de resolver. Mas eu lembro que pra mim aquilo foi uma explosão assim mental, de olhar aqueles gráficos daquele jogo, do avião e dos controles. Tanto que assim, tem gente que... Eu não quero arrumar briga com ninguém, mas tem gente que não fala que Flight Simulator é jogo, né? É um simulador de voo. Então, você usa ele pra simular voo, você não usa ele pra, sei lá, atingir objetivos, sei lá. Bom, enfim, sei lá. Pra mim era um joguinho, cara, eu jogava. Na verdade, depende do seu propósito quando você se propõe a interagir com aquilo, né? Ele pode ser um jogo, ele pode ser um simulador, né? É o tipo de coisa que, por exemplo, eu não poderia rodar num console, porque você basicamente precisa de todas as teclas do teclado para
né? Basicamente você tem ali uma cabine de comando, então, né? E assim, ele é utilizado em aplicações em que ele tem que ser um simulador. O pessoal monta a cabine e faz os controles, os equipamentos, e aquilo é interligado num computador em que você treina voo com ele. Basicamente, isso existe, né? Inclusive a versão mais nova que existe do Flight Simulator, que foi lançada, sei lá, 2 anos atrás, alguma coisa assim. É um jogo que, se você for instalar ele completo, né, porque o tempo todo que você está voando, ele está puxando coisa da internet para mapear os locais reais por onde você está voando, ele acaba ocupando terabytes do seu computador, porque ele tem o mundo inteiro literalmente dentro dele. Sim, exatamente. Eu até tava vendo sobre, há pouco tempo, eu tava vendo sobre o Flight Simulator que eles vão lançar esse ano, eles iriam lançar, não sei. E eles tinham mudado essa parada aí pra não ocupar tanto espaço, porque eles literalmente têm um planeta inteiro dentro do seu HD pra você poder voar, né? E eles estavam tentando mudar isso daí. Mas assim, esse é um joguinho que o Flight Simulator 98 foi um joguinho que pra mim fez um boom dentro da minha cabeça, assim, no esquema de entender o quanto um computador podia ser mais... ter mais desempenho do que um console. Assim, em termos de gráficos e de tudo. É claro, até eu lembrei, inclusive, Fabio, do Flight Simulator porque você falou do mouse. Porque o Flight Simulator é impossível você jogar sem um mouse. Tem 1000 controles que você tem que ficar apertando lá para poder iniciar o voo. E durante o voo também, que eu acho que com controle não tem condição de você fazer. Eu tinha a versão... Desculpa, Beto, só rapidinho. Eu tinha a versão anterior desse Flight Simulator, que eu não sei se chamava 95, mas enfim, o primeiro Flight Simulator que teve. O meu tio resolveu me presentear com ele. Era fabuloso e tal. E a gente achou um jeito legal de jogar. A gente tinha um controle de manche, que a gente usava o manche mais o teclado. Então, o teclado estava inteirinho mapeado com todos os controles do avião. Então, cada botãozinho tinha uma função, a gente tinha que decorar, enfim. E o Fábio vai desenvolver mais isso, porque é só onde eu lembro. Por acaso, eu não sei, existia o oficial para isso, mas existiam os piratas. O seu manche, por acaso, era o Microsoft Sidewinder? É bem possível, cara. Vou descrever ele aqui pra você me dizer. Ele tinha 2 botões em cima, que você um podia apertar com o dedão e o outro com o indicador. Enfim, e mais botões embaixo também. Acho que tinha, se bobear, 2 botões vermelhos na base do joystick, que a gente chamava na época, né? Mas era um manche. E por acaso esse manche, Zi, você plugava ele na porta DB15 da sua interface de áudio, da sua placa de som? Não era na placa de som, cara. Ele tinha uma... Cara, que boa pergunta. Eu acho que ele entrava numa porta tipo a da impressora, sacou? Sim, só que não. A impressora era paralela. Verdade. Normalmente os controles usavam DB15, né? Que era justamente aquela porta que ficava na placa de som. É possível. É perfeitamente possível, você vai lembrar disso melhor que eu. Mas, cara, Flight Simulator era fantástico e realmente é discutível se é só um jogo, enfim, porque ele tinha realmente todo o comportamento de uma aeronave para você acompanhar ali, e você podia derrubar o avião e era uma sensação terrível. Você falava assim, meu Deus, isso aqui é mais sério do que um jogo, né? Mas era muito divertido por causa disso. Você tinha que ver plano de voo, você tinha que abrir o livro e saber como é que você chegar do ponto A até o ponto B com vida, tá ligado? Mas antes de falar desses super avançados, eu acho que tem esse gênero pelo qual o Fábio passou, que só os videogames poderiam, aliás, só os computadores poderiam rodar com tanta maestria, eram os point and clicks. E aí eu já não sei, é um tema polêmico, né? Tem gente que detesta essa era dos games, tem gente que gosta muito, mas existiu toda uma série de point and clicks da LucasArts que tinha, cara, produções, mas era assim, não era produções, eram mega produções, e acho que os 2 que eu mais me lembro, tem muitos outros antes e tem alguns depois, mas os que eu joguei primeiro e que explodiram minha cabeça mesmo foi Full Throttle,
que era uma mistura ali de cyberpunk com como chama aquele Mad Max, tá ligado? Um lance totalmente apocalíptico, mas muito engraçado e com um humor ácido, assim, uma coisa espetacular. E tô falando só do roteiro, porque aí entra uma história que não se tinha até então, né? Era um jogo roteirizado, você tinha uma história muito rica para conduzir, você é quem conduzia essa história. E o Full Throttle marcou muito a minha vida porque, cara, você tava ali controlando um cara totalmente esquisito, né, meio outcast, assim, dentro daquele universo dele lá e tal, num mundo cheio de bandido e todo mundo é hostil, você não sabe em quem você pode confiar e tal, você tava solto naquele mundo e você tinha que fazer ele prosperar, né, aquele herói, aquele anti-herói quase, conseguir fazer alguma coisa de útil. Com gráficos maravilhosos, com uma arte bonita, com uma coisa super bem pensada para você poder realmente imergir naquele jogo e viver um pouco daquela história como se fosse uma espécie de desenho animado, de filme, etc. E logo em seguida veio um que eu não joguei muito, que foi o The Dig, que, enfim, foi dirigido pelo Spielberg, aquela coisa toda. Esse é mais polêmico porque tem gente que fala, que bobagem, por que tem que ter esse tipo de produção para videogame, tem que chamar o chato do Spielberg para fazer coisa para se meter nos videogames, sacou? Mas assim, só o fato de a LucasArts, que era uma divisão da Lucasfilm, que era uma das maiores empresas de Hollywood de entretenimento, interessada, e não só isso, né, lucrando com videogame, fazendo produções incríveis para PC, mostra a força, né, desse gênero naquela época, cara. Eles investiram pesadíssimo, assim, para poder realmente fazer esse tipo de experiência em game que só se podia ter no computador, cara. Desculpa, naquela época, os videogames que usavam mídia de CD, eu vi no episódio anterior vocês falaram de 3DO, não sei o que, pelo amor de Deus, nenhum deles ia ter a menor capacidade, Sega CD, etc. Eles não iam ter capacidade de rodar uma coisa tão bonita e fluida quanto aqueles joguinhos rodavam. Sim, apesar de que existe uma gama imensa quando a gente fala de point and click, né? Tem desde o começo com a Sierra lá, o primeiro King's Quest, até a gente eventualmente culminar no Full Throttle. O Full Throttle realmente era uma obra de arte, né? Pra começar, ó, quem não sabe muito bem das entrelinhas aí, a gente tá falando de começo da década de 90, tá? Primeira metade da década de 90. Pra quem tá acostumado com console, o Full Throttle era um jogo que tinha full voice acting. E aí você jogava um pouco e quando o jogo ia deslanchar tinha uma apresentação com uma música rodando. Era quase que um videoclipe rodando pra daí o jogo efetivamente dar o pontapé inicial de vez. Era impensável. A primeira experiência com aquele jogo assim é de arrepiar. E aí você fala assim, tudo bem, mas quando chega na hora da ação, entre aspas, é point and click. Mas, você tinha que usar o seu tutano. Muitas vezes, as coisas que você precisava achar e como você tinha que interagir com aquilo era o resultado de um pun, né? Um trocadilho de palavras. Então tinha um monte de sacada genial ali. Então, uma baita de uma animação, voice acting, subtitles, né? Tinha tudo que você precisava pra você acompanhar a história. E tinha uma puta de uma história, né? É o tipo de coisa que em console a gente não foi ver até, sei lá, apareceu o primeiro Resident Evil, alguma coisa do gênero. É isso que eu ia comentar agora, né? Falando de evolução dos consoles / evolução dos PCs, dos jogos de PCs, tinha uma disparidade muito grande, né? Até pela quantidade de recursos que o PC conseguia prover, né? Assim, pro desenvolvimento e pro desempenho do jogo, ou não? Então, é que são coisas distintas, né? Veja só. O PC, em algumas coisas, ele saiu na frente, como, por exemplo, a partir do momento que você tinha a possibilidade de CD-ROM, então ficou fácil colocar esses negócios de voice acting, de uma apresentação longa, música de fundo, efetivamente sem ser MIDI, né? Porque até então, existe aspecto positivo e negativo em ambas as coisas, né? Quando você era obrigado a ter musiquinha MIDI, dependendo do seu sintetizador MIDI, a experiência podia ser ótima ou podia ser um lixo. E nesse aspecto, consistentemente, em console costumava ser melhor, né? Se o que você tinha de opção de áudio no seu computador era uma Sound Blaster Pro,
qualquer Super Nintendo explodia o seu computador para fora da água com música. Agora, em contrapartida, o desenvolvimento dos consoles também obrigou o PC a correr atrás, né? Quando chegou o PlayStation, em que quase tudo nele era 3D, de repente a galera do PC começou, escuta, a gente precisa fazer uma Voodoo 3D FX aqui, porque senão esses jogos não vão, a gente não vai conseguir portar coisa de PlayStation para computador. O que também é uma coisa meio terrível, né? Porque era uma baita de uma arquitetura fechada, né? Os jogos que foram portados na época para Voodoo e Voodoo 2, tipo, sei lá, Resident Evil 2. Se você tem o CD dele para computador, ou você não vai jogar ele, ou você vai jogar ele em software render, porque em aceleração de hardware você não tem o que fazer. Ele só aceita o que tinha naquela época, que era Voodoo e sei lá mais o que, e não é compatível com porra nenhuma. Ninguém vai jogar, é só isso. Basicamente. Mas é aí que tá, né? É aquele negócio, porte sempre é uma coisa complicada, né? Você vê que, assim, por resolução de tela, quantidade de cor simultânea, dava pra fazer um porte superior, né? De uma série dos primeiros Resident Evil pra computador. Só que na hora de portar sempre dá aquela preguicinha, né? O jogo acaba ficando pior do que era no console, né? E vice-versa. Quando o jogo de computador vai pra console, também fica pior do que era no PC. A indústria sempre dá um jeito de cagar no pau, né? É interessante isso. A gente pode pegar como exemplo desses portes aí, não sei se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas Doom foi um jogo, e aí entrando na vereda dos first person shooters aí, né, que foi também, concomitantemente foi um gênero muito apreciado e que explodiu na metade dos anos 90 aí. Realmente, cara, eu vou falar aqui de uma experiência bizarra que eu tive ainda no episódio dos videogames que vocês falaram do 32X. Eu tive um 32X e o Doom pro 32X era uma coisa pavorosa, assim, mas assim, de dar dó, porque você falou assim, pra que você vai tentar reproduzir nesta porcaria desse videogame que nem devia ter existido, um jogo tão seminal e tão, enfim, quanto o Doom, né? Mas assim, eu tenho certeza que outros Dooms, e vocês citaram o Jaguar, eu sei que tem um Doom pro Jaguar também, vocês citaram no outro episódio, mas que também não deve, claro, melhor que o do 32X qualquer coisa mas não deve ser comparável ao do computador, assim, né? A experiência de jogar um tiro em primeira pessoa era uma coisa também chocante, né? De você ver as paredes, de você esperar o que vai chegar, o que vai aparecer na minha frente, eu tenho que trocar, eu tenho que recarregar, eu tenho que ficar esperto e tal, porque o jogo é muito... acelera o seu coração de tão realista, né? Vamos colocar assim, pra época pelo menos, qual que era, né? Tipo o Wolfenstein 3D, que é o anterior ao Doom e tal. Então os tiros em primeira pessoa, cara, eles fizeram realmente uma divisão de águas aí na questão dos videogames, tanto que esses jogos, depois que não são em primeira pessoa, mas em terceira pessoa, como Resident Evil e tal, eles também bebem nessa fonte. Muitos desses jogos foram beber nessas fontes dos first person shooters. E queria saber o que vocês têm a falar a respeito disso, qual a sua primeira experiência com esse tipo de jogo, e, enfim, como é que isso se desenvolveu, se envelheceu bem esse gênero ou não. Tá, posso desempacotar? Claro. Fabio, posso só falar a minha? Porque meu pacote é pequeno. O FPS, cara, parece que assim, ele foi feito pra computador mesmo, cara, porque você jogar um FPS com mouse e com AWD no teclado é essencial, cara. Funciona muito bem. Assim, eu lembro muito das experiências que inclusive o Fábio participou. A gente fazia isso, né? Houve uma época em que as pessoas se reuniam em lojas que tinham vários computadores ligados em rede e elas se reuniam lá para jogar joguinhos em rede. Se chamava Lan House. Caso você não conheça, você que é jovem, depois você pesquisa aí. E as Lan Houses, elas serviam basicamente para, durante o dia, a galera fazer trabalhos escolares ou imprimir coisas aleatórias. E durante a noite era o pessoal que jogava videogame e passava 3, 4 horas lá jogando, e a gente jogava muito Counter-Strike, que era um FPS famoso. Não, é basicamente isso. Eu vou falar de um jogo polêmico, mas eu quero que o Fabio desempacote tudo que ele tem pra desempacotar aí, porque eu tô a fim de aprender mais coisas.
Tá, antes de falar sobre as coisas que o Zi falou, deixa só eu jogar uma trivia aqui pra você. Talvez você já tenha esquecido por causa do passar do tempo, mas o primeiro Counter-Strike, ele não era por si só um jogo, né, autossuficiente. Ele era um mod feito em cima do Half-Life. Exatamente, isso eu lembro. Né? Tá, Doom. Doom, vamos dizer assim, ele é o quintessential pra quem tá ouvindo falar de videogame pela primeira vez. Acho assim, você quer pegar tudo que existe desde o começo até hoje e colocar assim, o que existe de mais importante em termos de divisores de água? O que é um videogame? É o Doom. Ele existe pra tudo, tem até pra calculadora, né? Agora, é engraçado você dizer que a versão do 32X era péssima, porque assim, a maioria das versões que não eram de PC costumavam ser piores do que a do 32X, veja só. A do Super Nintendo é a que tinha a melhor música, inclusive melhor do que do próprio PC, porque se você tem uma, sei lá, Sound Blaster 16 no seu computador, qualquer coisa vai soar melhor do que aquilo. E os wavetables do Super Nintendo, eles eram muito competentes, mas o gráfico era praticamente inexistente, era uma atrocidade. No caso do 32X, o gráfico era muito bom. Se você for falar dos downports, porque vindo de PC para qualquer outra coisa a gente tá falando de downport, o gráfico do Doom no 32X era muito bom. E no Jaguar era muito bom também. A diferença é que o Jaguar não tinha música nenhuma, ponto. E o 32X tinha peidos servindo como trilha sonora. E é por essa razão o port do 32X era ruim. Porque assim, a síntese de FM que conseguiram fazer para aquele jogo no 32X é pior do que o mais rudimentar que o Mega Drive consegue fazer sozinho. Então, esse é o problema do Doom no 32X. E não é uma grande coisa. O problema maior de qualquer um desses lances, ports, né? É você tentar jogar Doom num controle. E isso é o que ferra a experiência mais do que tudo, na minha opinião. Essa época do Doom, eu tava completamente alienado de qualquer coisa de computador. Porque o meu 286 já tinha ido pro espaço, e eu não tive mais nenhum outro computador por muitos anos. Então aconteceram coisas como Alone in the Dark, Doom, e eu não vi nada disso acontecer. Eu nem sabia que nada disso existia. Até que belo dia construíram um tal de Shopping Butantã não muito longe daqui. E em um determinado momento, acredito que 96 ou 97, a Itautec fez um stand lá. E aí você ia lá e falava assim, olha, esse negócio de Pentium não tá com nada. O lance agora é Pentium MMX. Olha aqui, Pentium 166 MMX. Sabe o que ele consegue rodar? Isso aqui. Aí você ia lá, tava lá, Duke Nukem 3D. Aí eu olhei aquilo e falei, só isso aqui não tem no Super Nintendo, né? No Super Nintendo você não tem como ir lá dar um troco pra tia, ela mostra a teta. Tipo, não tem isso no console. Ou ir dar uma mijada no mictório, né? Tipo, que maravilha. Exatamente. E aí são essas coisas inerentes de PC que quando o pessoal tenta transformar pra console, não dá certo, fica uma experiência terrível, né? Tipo Duke Nukem 64, Deus me livre e guarde. Tem coisa que é feita pra uma plataforma específica, não adianta tentar inventar. Exatamente. O jogo que eu ia comentar, que é polêmico, vocês devem lembrar desse jogo também, porque eu lembro quando eu peguei esse jogo nas mãos, assim, rolava um papo de que ele tinha sido proibido em 10 países. E eu estava com ele nas minhas mãos, assim, porque um amigo me emprestou na escola, eu estudava de manhã e eu não via a hora de chegar em casa pra instalar e jogar um jogo proibido em 12 países. Carmageddon? Carmageddon, cara. Aquilo foi sensacional. Aí eu fui jogar o jogo, aí, sabe, foi aquela quebra de expectativa, aquela coisa... eu tenho que atropelar pessoas? É isso? Tá bom. Tudo bem. Não, Roberto, eu adorava aquele jogo de paixão muito. Na verdade, não, o jogo era bom. O fato de ser proibido não me dizia nada, porque quando você é adolescente, você acha que tudo que é adulto é careta e idiota. Então, tanto faz ser proibido ou não fala nada sobre o jogo. Mas quando eu vi pela primeira vez aquela Pratt Cam, que eles filha da putamente tiraram fora do Carmageddon 2... que é a razão pelo qual eu prefiro o original até hoje. A Pratt Cam, né? O cara falando lá, né? Tipo... tipo...
o gráfico, o reflexo no vidro do carro, né? Que era aqueles vidros filmados. Aquilo era novidade na época. E aí você pegava um ângulo lá, subia uma parede com o carro, fazendo umas coisas que não tinha nada a ver, saía fora da pista. E muito raramente você terminava uma corrida por fazer os checkpoints. Normalmente ou você arregaçava os seus concorrentes, ou você atropelava todo mundo e depois arregaçava os seus concorrentes. É o que a gente fazia. Eu joguei tantas horas da minha vida no lixo com aquele jogo. E eu não me arrependo, não. Foi legal. E olha só, cara, olha que interessante, né? Ele iniciou uma série, porque o choque de um jogo permitir que você saia matando geral é uma coisa que poderia se pensar que, nossa, nunca mais vai ter um jogo desse, né? Foi proibido em não sei quantos países e tal. Hoje, isso é padrão, bicho. Veja vídeo GTA e etc. Tipo assim, hoje isso é o feijão com arroz, mano. É qualquer terça-feira dos videogames pra console, pra PC, o que quer que seja, né, cara? Matar geral é premissa, porque as pessoas sentem vontade de matar geral, elas sentem raiva da humanidade toda, todo mundo sente, cara. Você quer realizar isso em algum lugar que seja seguro, né? E os videogames começaram a trazer isso, mesmo que fosse com o Carmageddon da vida, que a gente chamava de Carmageddon, né? Carmageddon era muito sofisticado. Cara, você via aquela coisa explodindo o sangue. Tudo bem, isso não era novidade, já tinha Mortal Kombat, etc. Mas você poder controlar a ação e falar assim, vou matar essa pessoa aqui e vou embora, e foda-se. E era muito diferente de qualquer coisa, mas hoje ditou tendência, né? Eu lembro que você conseguia entrar num... Não, primeiro que o carro literalmente tinha uma serra no meio dele, uns espetos, né? E eu lembro que você conseguia entrar no estádio, cara, e sair arregaçando, assim. Só que tinha uma coisa que me deixava um pouco perplexo, assim, por que as pessoas estão no estádio no gramado? Não faz sentido, né? As pessoas deviam estar na arquibancada, mas tudo bem, cara. Você saía arregaçando, tinha uma gritaria do caralho. Mas assim... Pô, beleza, foi proibido, mas e daí, né, cara? Hoje isso é o novo normal dos videogames. Sim, quando você se aproximava daquela velhinha com andadora assim pra atropelar ela ainda ficava indignada, né? I was in the war. Ela falava. Mas Cara, esse mundo tá perdido, você não pode nem atropelar mais uma velhinha com andador, cara. Isso aqui virou choque de cultura. O Z, ele deixou uma boa deixa pra fazer uma comparação, né, desse esquema de console com computador, que ele mencionou o GTA. O GTA 3 foi o primeiro GTA 3D que a gente teve, né? Que dava inclusive pra você ver o seu carinha quando ele tava dentro do carro, né? Dependendo do ângulo da câmera, etc e tal. Ele foi um jogo que teve simultaneamente no PlayStation 2 e no PC. E eram experiências vastamente diferentes uma da outra. Qual que era melhor? Depende. Justamente por causa das características do PC, do qual você, Roberto, não gosta de jogar. Que assim, você precisa ter o hardware adequado e ele precisa estar adequado para rodar bem um jogo. O PlayStation 2 é o meio do caminho. Você tem o GTA 3, você joga no PlayStation 2, é a experiência padrão. Se você tinha um computador na época com uma placa de vídeo on-board, você ia rezar pra ele rodar lá, tipo, 2 quadros a cada 10 segundos, aí você ficava torcendo, né? Você voltava pra época do Atari 2600, deixa eu imaginar o que tá acontecendo aqui na minha frente agora, né? Ou você tinha uma Radeon 9000 que revolucionava aqueles gráficos, tipo, deixava o PlayStation 2 no chinelo e você rodava aquele, você fala, meu Deus do céu, como é possível que exista uma coisa dessa? Então era muito relativo. É claro que é bem mais chato no PC. Você tem que ir lá nas configurações, você tem que acertar uma porrada de coisa pra deixar bonitinho, você tem que saber quais são os recursos que a sua placa de vídeo tem, etc e tal. Você tem que nerdar pra fazer o jogo ficar da hora. Mas era legal. Eu não imagino que no console seria tão interessante como assim, você se reunir na casa de um amigo que tem um PC foda, como no caso era o Sr. Teixeira Zen. E aí ele mesmo não tinha mais interesse nenhum nisso, porque ele jogava na hora que ele queria, mas ficava lá, eu e o Alan, a madrugada inteira, né? Puta, vamos entrar agora nesse caminhão, tipo, e aí a gente deixava Cage rolando a madrugada inteira e ficava lá mamando cerveja loucão, ouvindo aqueles dub, dando risada pra caramba, tipo... Porque o primeiro contato com o GTA 3, ele era uma experiência única também, né? Tipo, você ficava meio... Tudo bem, tinha aquele GTA com aquela visão de cima, né? Que você ia... normal fazer as coisas. Só que o GTA 3, a primeira vez, pô, eu tô andando na calçada, tem aquele carinha vindo na minha direção e eu tô com um taco de beisebol, né? Até arregaçava ele se esvaía em sangue na calçada e você ficava perplexo assim, pô, eu acabei de arregaçar um cara, tipo,
Que coisa, né? Apesar dele ter um mapa relativamente limitado, eu creio que ele foi um dos primeiros jogos que trouxe a noção, não sei se propriamente já o que se chama hoje por open world, né, de jogo de mundo aberto, mas ele já te dava essa noção de liberdade, de você poder falar assim, se eu não quiser cumprir uma missão agora, eu vou dar um rolê. Assim, óbvio, tô sendo muito simplista aqui, jogo de mundo aberto é uma coisa bastante diferente, mas ele já começou a introduzir, e eu acho que talvez já houvesse jogos antes que fizessem isso, mas o PC permitia um processamento, enfim, tô falando aqui também da minha cabeça, tá? Mas os videogames ainda não conseguiam, nesse comecinho, sei lá, de 2000 e tal, de você fazer uma coisa tão livre, tão solta. Você precisava de algo um pouquinho mais potente para poder jogar um jogo, tipo, do jeito que eu quero, sacou? Eu posso fazer as missões, mas eu posso ficar jogando aqui, ir até uma casa, entrar na casa e trocar ideia com o maluco, sair batendo em alguém ou ir tomar um sorvete na sorveteria, sacou? Sim, agora só sendo um pouquinho pedante, eu vou dar uma de James May aqui agora. Quando a gente fala open world, a gente tá falando jogo tipo Elder Scroll, alguma coisa assim, né? No caso do GTA 3 Sandbox, seria o mais correto, porque assim, ele não é exatamente um mundo aberto, ele tem os boundaries dele que basicamente você tá preso ali dentro, é um sandbox. Só que tem o lance de realmente, tipo assim, eu passo meu tempo fazendo o que eu quiser. Nesse aspecto, eles são similares. É só a nomenclatura que é outra. E o Elder Scrolls, que jogão também, cara. Eu fui jogar, inclusive você citou o Zen aí, foi ele que me passou lá os sei lá quantos discos que você precisava pra rodar esse jogo. E esse era incrível, porque você escolhia o seu avatar, você podia... E falando de RPG, né, eu acho que o computador, ele te dá uma amplitude muito maior pra você, enfim, explorar. Você escolhia a sua raça, você escolhia a sua guilda, você tinha ali uma série de, enfim, detalhes que você podia escolher para você sair explorando aquele mundo, que claro, né, para quem era leigo como eu, e eu não era RPGista, eu enfim, jogava mais jogos de aventura, você era instigado a criar a sua própria narrativa dentro do jogo, e isso era bem interessante. Eu não sei se teve algo melhor antes, se teve algo que se desenvolveu depois que eu já não jogava porque eu já não tinha um computador à altura para as próximas empreitadas desse tipo de jogo, mas certamente tem muita coisa legal nesse sentido também. Eu lembro que o GTA também, assim, por um tempo rolava algumas polêmicas, até porque no GTA você é um bandido, né? E as suas missões tipo roubar coisas, entregar pacotes de drogas. E acho que, entre outras coisas, e fora você pode pegar o carro de quem você quiser, então eu acho que também rolava umas polêmicas nesse sentido. Acho que rola até hoje também, né, essa parada. Mas eu lembro o GTA realmente, você falando, Fábio, até me trouxe assim um sentimento de nostalgia, porque era muito mágico aquele negócio de você pegar o jogo assim, e aí não é mundo aberto, né, como você acabou de explicar, mas assim, você tinha a possibilidade de simplesmente fazer o que você quiser. Claro, você tem as missões pra cumprir, para se você quiser dar seguimento no jogo, mas se você não quiser também, você só pode ficar, você fica arregaçando todo mundo pra ver com quantas estrelinhas você consegue sobreviver de procurado da polícia. Eu lembro que o GTA realmente foi uma parada assim que explodiu minha cabeça também. A primeira vez que eu joguei assim, falei, nossa, como é possível, cara, um negócio desse? E eu joguei no computador, eu nem fazia ideia de que tinha pra PlayStation, nem nada assim. Pra mim era coisa de computador mesmo. Aí, mudando de alhos pra bugalhos, eu guardei, eu fiz uma anotação aqui do Carmageddon, o Carmageddon, e fiz uma anotação também do Age of Empires, que é um estilo de jogo que evidentemente que vocês vão me corrigir, mas assim, eu não lembro disso pra videogame, pra console. Esse estilo de jogo. Tem algum? Então, o Age of Empires, ele é real-time strategy, que a gente chama, né? Existem diversos desse gênero para console. É que o Age of Empires ele é uma propriedade da Microsoft, né? Mas existem outros jogos que tem para console também. É que eu fico imaginando assim, eu vou selecionar um batalhão assim, o que você faria com a raça de mouse, num controle não tem nem ideia de como.
Mas existe. Todos os gêneros existem em todas as plataformas, né? Com mais ou menos sucesso em função da controlabilidade, né? Mas que nem jogos que a gente tava falando desses open world, tipo Elder Scrolls, ou até mesmo os first person shooters que nasceram em PC, eles foram, de uns anos pra cá, extremamente otimizados pros novos consoles, que são basicamente PCs agora hoje em dia, né? Eu não acredito que hoje muita gente vai preferir jogar um Modern Warfare no computador do que no console. Porque o console, você já pluga o fone ali no seu joystick, você já tá conversando, você já tá jogando, você já tá com a sua turma, você não precisa instalar Discord, você não precisa fazer nada, você vai lá e joga. E o pessoal que masteriza o analógico no controle, os caras conseguem dar uns headshot num timing muito parecido do que você faz com o mouse. Então, acho que chegou lá. Acho que isso que eu ia falar em algum momento que vocês estavam falando de mouse, a entrada dos dois analógicos, né, veio que meio que para emular essa mesma experiência de você ter controles simultâneos, mas de funções diferentes no controle também. E, cara, é aquela coisa, já deve ter muita gente que joga uma experiência de PC muito próxima de um console, que você pluga lá um controle, que você bota o fone para falar com as pessoas, então tá se aproximando muito, né? Já não tem mais tanto essa linha divisória como a gente estava traçando aqui, ela começou a cada vez mais se juntar conforme a gente veio chegando na era moderna, né? Então, hoje simplesmente é a diferença da plataforma, mas os games são muito próximos em consoles e em PCs. Tem pouquíssimas diferenças e com a vantagem do console de você ligar, apertar um botão e começar a jogar, em vez de você ter que configurar para as capacidades da sua placa de vídeo e tal. Eu ainda acho que, assim, se a gente tivesse hoje a capacidade, como a gente tinha no passado, quando a gente jogava GTA 3 e tal, de montar nossos próprios PCs e falar, puxa, eu vou criar minha própria experiência de game, entre outras coisas que eu tenho, seria magnífico, mas como vocês já falaram aqui ad nauseam, os preços estão proibitivos para a gente poder comprar componentes e, enfim, recriar essa experiência, né? Então, acho que isso é uma era que vai ficar na nostalgia mesmo, cara. Eu acho a tese que, assim, esse lance, eu posso estar errado, evidentemente, mas esse lance de você... tem gente que prefere PC, tem gente que prefere console, né? Essa briga que talvez eu tenha inventado na minha cabeça e nem exista. Mas, assim, eu acho que isso começou a acontecer justamente quando começou a se equiparar, né? E até com a mudança do controle, conforme você acabou de falar, de ter o analógico ali, né? Eu lembro que eu joguei... eu não lembro qual foi o FPS que eu joguei no Xbox. E eu fiquei meio com o pé atrás quando eu peguei o jogo. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir... Acho que era Black o nome do jogo. Eu não lembro. Mas assim, eu fiquei meio com o pé atrás quando eu peguei o jogo. Eu falei assim, cara, não vai dar certo isso daqui, cara. Eu preciso de um teclado e de um mouse. Não tem condições de você jogar joguinho de tiro, né? Que é o que a gente chama o FPS aqui no videogame. Mas, você tá louco. Com o controle do Xbox, ali com aquele analógico e com o gatilho lá embaixo, você faz milagre, você faz o que você quiser. Então, eu acho que você, quando conseguiu se equiparar, assim, em termos de jogabilidade e até, evidentemente, é claro que o PC é muito melhor de desempenho, né? Conforme o Fabiel falou, dependendo do PC que você tem, evidentemente, mas quando você conseguiu equiparar meio que as coisas nisso, aí você vai poder dizer assim, eu prefiro X ou eu prefiro Y, e no final das contas, tanto faz. Conforme eu falei, eu prefiro o console pela comodidade, até porque quando eu quero jogar um joguinho, eu não quero ter que pensar na configuração do joguinho e não sei o que. Eu quero pegar a mídia, ou seja lá o que for, ou fazer o download do jogo e botar para rodar. Mas é aquilo que o Fabiel falou. Ok, o preço da comodidade é o desempenho e a qualidade que você vai ter gráfica, né? Que você vai perder, na verdade, né? Se você, de repente, gastar um pouquinho de tempo tentando entender as configurações e configurando no PC, se você tiver um PC bom, né? Se tiver conseguido montar um PC em 2020 no Brasil, vale mais a pena porque você vai ganhar em qualidade e desempenho. Eu acho muito louco. Com exceção da segunda parte da década de 90, em que, objetivamente falando, era preferível você ter um console do que um PC, porque exclusivamente no console
era onde você iria encontrar Capcom Super Heroes vs Street Fighter, em que você podia jogar com o Mestre Dan e o Demigod Norimaru. Eles nunca existiram no PC. Eu não quero entrar nesse mérito aí, não. Mestre Dan. Não, isso aí eu não vou comentar, Fábio. Aquele maldito daquele Hadouken do Dan, cara. Que ódio, cara. Eu não alcançava 25% da tela, velho. Porque você tá falando de um ponto de vista de ignorância, Roberto. Começa aqui não é Hadouken, é Kaduken. Nossa, olha o nome. Ele não é japonês, ele é coreano. Desculpa. Eu acabei de provocar uma guerra. Gente, a gente tá já nas 1h08. Eu não sei se vocês querem continuar ou se a gente faz a terceira parte depois, porque a gente não falou nada. O Alan falou muito pouco, ele tem que contar mais alguma história. Boa. Putz, cara, eu tô pensando aqui se eu tenho mais alguma história. Eu ia deixar pra colocar como dica cultural, mas infelizmente o pessoal não vai conseguir encontrar isso em nenhum lugar. Antes dessas superproduções aí com as engine Scum, que chamava, né, o Full Throttle, The Dig que a gente estava falando aqui, era uma engine desde os anos 80 que foi se aprimorando para jogos point and click do estúdio, verdadeiro estúdio que era a LucasArts. Existia um jogo magnífico chamado The Legend of Kyrandia. Eu não sei se todos os jogos dessa série são legais, eu tenho certeza que eu não joguei todos eles, e a gente sabe que sequências, sequels não são, né, elas ficam sempre bem aquém do esperado, mas eu tenho quase certeza que eu joguei, se não o primeiro, bastante o segundo jogo do The Legend of Kyrandia, e cara, era tão bonito aquele jogo, era tão artístico, era tão bem trabalhado. Óbvio, eu não tenho certeza se aquilo era pixel art, eu acho que era alguma variação nessa ideia, mas algumas partes do jogo você via imagens muito bem trabalhadas, vitrais dentro de castelos e tal, com muita cor, com muita beleza. E aquilo também foi um outro divisor de águas pra mim, cara. Foi antes de jogar esses todos, The Dig, Full Throttle, etc. Porque era uma imersão numa história como se estivesse num desenho animado muito enigmático e que você tinha que descobrir muita coisa. Era tantos puzzles que você tinha que trabalhar a sua cabeça, você tinha que pensar muito pra poder avançar no jogo. E isso é uma coisa que... Agora eu vou contar já a história, vou dar um salto gigantesco. A gente acabou de aqui na nossa casa de adquirir um Nintendo Switch, um belíssimo videogame, uma maravilha e tal, da Nintendo é incrível. Só que, cara, pensa que você hoje tem em alguns jogos a função Assist Mode. Tipo assim, você pode ter o mapa da mina, sacou? Você tem uns pezinhos ali mostrando pra onde a sua pegada tem que ir, pra onde você tem que ir. Claro, isso é direcionado pra criança? Sim. Só que eu também era criança jogando Kyrandia e eu tinha que me virar pra descobrir o negócio. Eu queimava pestana. Eu pensava assim, cara, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. Desencana, não vou jogar esse jogo mais, tá ligado? Eu voltava daqui uma semana e eu tinha um insight, eu tinha uma sacada e falava assim, cara, era isso que eu tava procurando, eu vou continuar, porque eu ganhava uma motivação nova, eu precisava realmente pensar no que eu tava fazendo. Então, assim, a experiência de jogos em PC me trouxe um pouco dessa dimensão que a gente tinha lá com os consoles do comecinho dos anos 90, de você realmente ter que dar uma batalhada para você poder chegar em algum lugar se você quisesse, saca? E isso para mim foi muito importante na minha experiência com games ao longo do tempo. Mas não saiu muito dessa parada de point and click, que acho que foi o que me marcou bastante com games de PC. No caso de jogos de PC, eu acho que era até um pouco diferente de console, porque console, assim, quando você ficava se lascando e morrendo e começando de novo um jogo que dá pra terminar em 3 minutos, mas você passava um mês jogando porque você tinha que masterizar o jogo pra daí poder zerar. Quando a gente fala de console, a gente tá falando de twitch, né? Tipo, coordenação motora. Agora, esses jogos de PC é mais tutano mesmo, né? Tipo, I'm stumped. What the fuck do I do now? E outra série que eu acho que tinha muito disso era Ultima, que inclusive vem de bem antes de Kyrandia. E teve inúmeros jogos e tinha aquele negócio, né? Tipo, agora eu tenho que fazer sei lá o que. E agora? O que vai ser da minha vida?
Uhum. Inclusive, eu jogava um jogo que todo mundo detesta dessa série, que eu amo e eu não encontro mais em lugar nenhum, que era o Ultima 8. O Ultima 8 era incrível, eu sei que você deve estar cringing aí, mas cara, você era o Avatar, tá ligado? Você já era antes, né, mas assim, ele era uma quebra na série de jogos todos e tal, ele foi muito odiado por muita gente, mas foi a minha primeira experiência com a série Ultima, então eu me apaixonei muito por aquele tipo de jogo, porque você tava, cara, sozinho, fudido, sem nada, você tinha uma armadura, você era uma espécie, eu tô fazendo um paralelo louco agora, cara, com The Mandalorian, tá ligado? Você era um cara com um capacete que você nunca tirava, você nem sabia qual era o seu rosto, mas você tava perdido naquele mundo doido e você tinha que se virar. E o Fábio deve ter falado de Últimas melhores, acho que o 7 é o mais curtido pelas pessoas e tal, mas ele é bem antigo. O Ultima começou lá nos anos 80 com uma interface bem diferente, gráfica, né, eram uns pontinhos e tal, mas foi evoluindo e eu acho que o pessoal parou no 7, mas eu fui até o 8 e não me arrependo não. Totalmente excelente. Alguma consideração final? Posso ir para as dicas culturais? Bora! Manda brasa. Muito bem, gente. Você acabou de escutar a segunda parte daquele episódio A Indústria dos Videogames desde os 8 bits. E não pense que acabou por aqui, porque eu ainda queria saber muita coisa do Fabio sobre os joguinhos mobile, né? Joguinho de celular. O que ele acha? Se ele gosta do Snake ou se ele prefere o Asphalt 8. Mas vai ficar pro próximo. Eu vou dizer o seguinte... Eu vou te dizer o seguinte, no comecinho dos anos 2000, nos arcades, a gente tinha uma interface nova, uma placa nova, vamos dizer assim, da Sega, chamada Naomi. E ela nada mais era do que um Dreamcast dentro da máquina de fliperama. O fantástico Dreamcast. E tinha jogos fantásticos. Eu não sei se você já jogou House of the Dead 2. Experiência única também no arcade, muito boa. E melhor ainda... quando ele foi refeito para o próprio Dreamcast, chamado The Typing of the Dead, que você jogava com teclado. Aquilo era o máximo. Totalmente excelente. Bom, galera, vamos seguir então para as dicas culturais. E assim, antes que você fique chateado, que você tá escutando, nossa, mas eles não falaram do Paciência. Eu jogava Paciência. Calma, velho, a gente falou das coisas que a gente lembra, o que deu para anotar aqui. Evidentemente que não dá para falar de tudo que aconteceu. Primeiro porque a gente não tem tempo e nem memória pra isso, então... Além do que, o Copas era bem melhor que o Paciência. A gente jogava em rede. Fora isso. Exatamente, cara. Teve até um outro que eu anotei aqui que a gente não falou. Pinball. Space Cadet. Pinball. A gente não falou também do Carmen Sandiego, que eu lembro que foi um joguinho muito da hora. Não era zoado, deixa pra lá. Pinball Fantasies, cara. Que jogaço, nossa senhora. O Pinball ele era... eu achava incrível, assim, os gráficos, eu gostava bastante. Mas enfim, é isso aí, galera. A gente fala do que a gente lembra aqui. E espero que vocês tenham gostado e se preparem para a parte 3, que vai rolar algum dia, em algum momento, quando a gente não tiver pensado em mais nada para falar. Vamos seguir para as dicas culturais. Eu vou pedir para o meu amigo Alan começar e dar a letra. Bora lá. Eu vou dar uma dica, é meio babaca, mas pelo menos é acessível, porque tá no Netflix. O documentário chama GDLK. E assim, ele de uma forma muito simplificada para grandes públicos, etc., né? Ele não foca tanto no nerd, ele foca no público em geral que de repente tem algum interesse em desvendar um pouco dos bastidores da indústria do videogame. Esse documentário, eu não terminei ainda, mas eu já assisti uma boa parte dele e ele vai cronologicamente mais ou menos subindo aí até os tempos atuais, passando por, campeonato de Mario no Japão. Ele fala de pessoas que desenvolveram casas de arcades, uma época que o negócio ainda era meio obscuro e tal, que o pessoal entrava naqueles inferninhos para ficar lá fumando cigarro e jogando fliperama e tal. Cara, ele passa por muitos períodos icônicos da história do videogame que te deixa com o coração quentinho, assim, que você fala assim, cara, que legal, tem uma baita história legal por trás dessa coisa toda. Tem partes obscuras, tem partes esquisitas, mas ele te deixa com um sentimento de que não existe mais como separar certas épocas,
da experiência de jogar videogame, de criar videogame, de se interessar por videogame e tal. Ele desmistifica um pouco a coisa de jogos são para nerds e tal, porque teve uma grande época que videogames eram para pessoas mais descoladas, como elas eram tidas naquela época e tal. Então tem muitos altos e baixos nessa história. Foi de lá que eu pensei essa história do casal que desenvolveu um RPG para o Apple em texto. Mas tem muitas outras boas histórias ali que vão culminar em histórias recentes. Fala do comecinho da Nintendo, fala do comecinho do Atari, enfim. É muito divertido. A série tá acessível para quem quiser ver, não precisa entrar na Dark Web, na Deep Web aí para poder acessar. GDLK no Netflix, assistam. É muito bom esse documentário. Eu comecei a assistir, não terminei, mas ele é muito legal, cara. Conta bastante coisa, assim, que... A gente assiste bastante documentário de videogame, não sei o que, sabe de algumas coisas. Tem o Fabio aqui pra dar uma aula sempre pra gente. Mas esse... Como é que é o nome? GDLK, né? Ele me trouxe umas informações que eu não fazia ideia, assim, umas coisas que eu achei muito interessante, cara. É muito bom, recomendo também e vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou dar uma dica cultural aqui, cara, que não é nem possível você consumir, veja você. Porque eu tava procurando justamente um documentário para poder dar de dica cultural aqui sobre videogame, só que eu queria que fosse alguma coisa específica de PC. E eu não achei nada, assim, que eu pudesse assistir ou baixar e poder dar de dica cultural aqui. Nada que me chamou atenção, mas uma coisa me chamou atenção, que foi um financiamento coletivo que começou, acho que ano passado, para a realização, para a produção de um documentário chamado Loading. E pasmem, é brasileiro. Então os caras querem contar a história dos jogos para PCs no Brasil. Que louco, né, cara? Olha o quão específico é isso. Eu achei muito legal, cara. E eu falei, pô, eu acho que eu vou dar de dica cultural o pessoal correr atrás desse financiamento coletivo aí para ver qual é que é. Pelo que eu vi, já encerrou porque eles já atingiram a meta e eles estavam com o cronograma para poder finalizar e entregar agora no final de 2020. Só que esse é o cronograma que eles tinham estabelecido lá atrás, né? Eu não sei como é que ficou com o lance da pandemia. Deve ter atrasado tudo, então provavelmente vai ficar mais pra frente. Mas eu vou deixar o link, a gente vai deixar aqui na descrição. Se quem quiser acompanhar, eu vou ficar de olho, cara, que parece ser muito interessante. Aí quando lançar, dá um jeito de adquirir essa mídia aí ou de assistir em algum lugar, porque é bem específico, fala da gente, né? Da nossa realidade, né? A maioria dos documentários, eles tratam da realidade do mundo. E o Brasil não é o mundo, né? A gente é bem diferente. Então, fiquem atentos aí, documentário Loading. Vamos deixar na descrição aí o link, vamos ver quando que lança e vamos assistir. E o meu amigo Fábio vai dar aquele recado final exemplar. Então vamos lá, Roberto, tenta supor o que eu vou sugerir. Eu não acho que canal de YouTube não, né? Que você não costuma fazer isso? Não. É que vocês estão falando de documentário, o que eu vou fazer então é o seguinte, eu vou sugerir um canal de YouTube em que cada episódio é basicamente um mini documentário, porque é um canal muito bem pesquisado, muito bem desenvolvido e tem uma baita de uma production value. É o canal do Norman Caruso, chamado The Gaming Historian. Ele basicamente conta as trivias mais interessantes da história e da indústria do videogame, assim, com muito detalhe, e é legal pra caramba. Você vai achar lá episódios falando desde as controvérsias do Super Mario 2 nos Estados Unidos até a urban legend chamada Polybius. Não sei se você já ouviu falar, mas é fantástico. Então entre lá e assista todos os episódios. Totalmente excelente. Você vai encontrar tudo isso aqui na descrição do vídeo e do podcast. Então fique tranquilo, é só rolar a barrinha lá que você vai encontrar os links e clicar para chegar nas dicas culturais. E a gente também vai colocar, reforçando aqui, né, o link para o episódio, para a primeira parte desse episódio, né, o episódio 4 do Innercast. Então, se você estiver no podcast, você pode rolar a barrinha também, encontrar lá o link para poder assistir a primeira parte, se estiver no YouTube também. E é isso aí, ficamos por aqui. Tchau. Tchau. Paz.